quando a gente sai do estádio, né, com um resultado desse, né, com a pancada dessa que o Náutico tomou, a gente ouve tudo quanto é coisa de opinião, vai tudo assim, e a indignação muito válida, né? Porque é um absurdo a gente tomar 3-0 em casa, né? É uma coisa que, porra, e ainda mais sabendo que era um jogo, mais uma vez, que o Náutico tinha uma capacidade de vencer, né? E aí a gente toma um 3-0 e, como de costume aqui no Timbucast, a gente vai começar agora com as percepções desse jogo. Não é a análise fria dos 90 minutos, mas uma percepção, assim, de uma maneira geral, o que é que você viu, o que é que você classifica dentro do campeonato esse resultado. Eu quero começar contigo, Atos. Renato, o jogo de hoje eu vou pedir, quer dizer, eu vou usar aqui uma frase, para mim foi perfeita, porque talvez eu venha falar, eu não vou me estender muito não, mas no modo de falar, eu venha falar muito e não consiga traduzir o que uma pessoa conseguiu traduzir em uma frase, sabe? Eu vou pegar aqui para dizer aqui exatamente o que ele falou. Frase curta, na verdade, mas para mim foi perfeita para poder exemplificar o que foi o jogo de hoje, que foi dita por Lucas Holanda, do GE. Ele colocou lá no Twitter e ele falou o seguinte: o Náutico transformou uma atuação promissora no vexame em casa. Veja, eu vou falar um monte de coisa aqui agora, mas talvez eu não consiga traduzir de forma tão fiel como essa frase de Lucas Holanda, tá? Eu cheguei agora. Vocês já falaram alguma coisa sobre o jogo ou vai ser a primeira manifestação? Na verdade, você está sendo a primeira pessoa a falar. Tá bom. Eu vou aguardar e vou observar se vocês serão covardes, viu? Lembrem-se que esse programa tem. Estamos no 8º ano e a gente não vai se deixar, depois de 8 anos, barbado velho, todo mundo grisalho, a barba de Cláudio é toda grisalha, a gente não vai se deixar pautar por bobão de Twitter e comentário. Tá? Vamos analisar o jogo como ele foi, tá bom? Eu quero ver se vocês... E digo mais, confio em vocês para isso. Na próxima, aguarde mesmo. Não iremos, eu acho que não iremos decepcionar a Chapo, pelo que a gente estava conversando antes de começar a live. Continua aí, Atos. E na próxima, aguarde mesmo. Não precisa falar que vai aguardar, não. Tá bom. Mas, voltando, né? Essa frase de Lucas Holanda eu achei muito boa. Porque o Náutico ele domina o primeiro tempo, ele consegue impedir o São Bernardo de fazer nenhum tipo de chegada trabalhada. O São Bernardo ele vem chegar em 2 bolas paradas. Uma delas foi muito mérito, na verdade, do São Bernardo e um cochilo do Náutico, mas por que mérito? Porque aqui não é jogada ensaiada, tá, gente? Aquilo ali você identifica que os jogadores se posicionam muito no primeiro pau para poder tentar aquele toque de cabeça pro gol, né, aquela batida forte, e fica um vão ali entre o bloco de defesa e o goleiro, e o São Bernardo quis colocar aquela bola rasteira ali. Não é que o cara errou o escanteio e o jogador foi oportunista, não. A jogada, claramente, se você vê a forma que o jogador do São Bernardo vai bater na bola no escanteio, aquilo é uma jogada ensaiada, era para acontecer exatamente aquilo, e quase que o São Bernardo foi bem sucedido. E uma outra bola parada, né, que a bola acaba batendo no travessão. Então são 2 bolas paradas. Com a bola no chão, o São Bernardo não conseguiu chegar. E o Náutico ele consegue chegar logo com 1 minuto de jogo, menos de 1 minuto, eu acho, que foi uma marcação-pressão que o Náutico fez, né? Conseguiu recuperar essa bola. Derek sofre o pênalti. Eu já estou indo na análise do jogo, Renato. Exatamente, eu estou percebendo isso aqui, mas... É difícil fazer uma percepção sem análise, eu acho. Gente, então a gente discute depois. A gente discute isso fora do Timbucast. Vamos continuar. O jogo gritou muito. É difícil. E aí o Náutico chega... Só um parênteses, Atos. A percepção, talvez, Atos Renato do Estádio tivesse muito mais do que a gente. Eu não fui pro jogo, então eu não consigo ter uma percepção além do jogo, entendeu? A não ser rede social. Isso. Eu vou seguir aqui na análise do jogo. Depois a gente vai fazendo, cada um faz a análise que quiser. Então o Náutico chega ao pênalti, né? Que é um lance que eu achei que pudesse ser polêmico, porque poderia ter sido cartão vermelho. Eu acho que muito torcedor está com essa dúvida, então eu busquei informações com algumas pessoas que entendem um pouco mais de arbitragem, pesquisei também, e parece que não é lance de vermelho mesmo, tá?
Eu tive uma leitura errada no Qual é o primeiro momento. lance de vermelho, então? Então, Chapo, vê só, o que a regra diz é o seguinte: aquela questão da dupla punição, ela, no primeiro momento, quando ela apareceu, ela estava muito rigorosa. Então, em nenhum lance era marcado expulsão e pênalti. Depois houve uma mudança na regra, na verdade, uma aperfeiçoação. A regra foi aperfeiçoada para dizer só em alguns casos que é vermelho e pênalti. E os casos é o seguinte: é quando o jogador não disputa a bola e comete algum tipo de falta. Só que esse disputar a bola, eu achei que era, por exemplo, um empurrão pelas costas, como foi, ele não está disputando a bola. Não necessariamente, porque como o jogador do Náutico estava com a bola dominada e ele estava perto do jogador do Náutico, se subentende que é uma disputa de bola. Mesmo que seja só um empurrão. Apesar que também teve a carga embaixo. Veja, se o juiz considerou a carga embaixo, já não era para vermelho. Ponto. Se foi só um empurrão, ainda existe aqui uma área cinzenta, mas pelas opiniões que eu peguei, é o seguinte. É a o típica regra que é assim: quando for contra o Palmeiras, é pênalti. Expulso. Calma. Eu não acho que é tanto. Mas Porra, quando não é uma regra 100% objetiva, ela serve para isso, pô. Para Veja, você conseguir transitar de um lado pro outro ali. quase nenhuma regra é 100% objetiva, né? A maioria das regras são Não, subjetivas. impedimento é 100% objetivo. Impedimento, mas em lances de falta é subjetivo porque Apesar de que não, o lance hoje mesmo da participação do jogador no lance ou não é subjetivo. Porque o cruzamento foi feito para ele, né? Um marcador pulou para tentar cortar uma bola que foi para ele. Aí ele não participou. Então, mas só para poder fechar, há um debate nisso aí. Para poder ser de fato vermelho e expulsão, tem que ser uma bola no ponto futuro e o jogador, por incrível que pareça, o jogador do Náutico não pode estar com ela dominada. Digamos que a bola fosse lançada para Derek, ele já está dentro da área, a bola está uns 5 metros de Derek ainda, e aí sim ele é empurrado. Aí seria pênalti e vermelho. Porque não há disputa de bola. Não teria como o jogador do Vila Nova chegar na bola. Como ali ele está enroscado com o jogador do Náutico, se subentende que tem uma disputa de bola e aí entra a regra da dupla punição, então foi só pênalti, tá? E aí o Náutico tem um pênalti marcado, Vinícius bate na trave, vai vir uma primeira discussão, depois a gente pode discutir isso, sobre se deva mudar o batedor, até acho que deva, porque Vinícius já, 2 pênaltis pelo Náutico que ele já perde, já é o suficiente para você provocar uma mudança. Tem Dodô no time, que bate bola parada, tem Yuri também, não sei se Yuri bate pênalti, mas bate bola parada também, mas tem um fato curioso aí, eu vi muita gente perguntando o seguinte: por que é Vinícius que bate pênalti? Veja, só dá uma informação, tá? Vinícius, na carreira dele toda, só perdeu 2 pênaltis. Esses 2 últimos pênaltis pelo Náutico. Na carreira toda, ele só perdeu 2 pênaltis. Então, ele tem um bom aproveitamento de pênalti. Agora, perdeu 2 recente. Se for de mudar, não vejo problema disso também não, tá? E aí ele perde o pênalti. O Náutico tinha uma oportunidade de abrir o placar logo no início, que torna um jogo como esse, que você está jogando em casa, um jogo que o Náutico tinha uma obrigação de vitória, que é um jogo mais acessível, tornaria um jogo muito mais fácil, né? Mas o Náutico não converteu e decidiu ir pelo caminho mais difícil. Só que o prosseguir desse primeiro tempo ainda é de total domínio do Náutico, né? O Náutico consegue algumas finalizações, poderia ter finalizado muito mais. Eu acho que esse foi o grande problema dessa primeira parte. E a primeira parte do jogo eu vou tratar até os 15 minutos do segundo tempo, tá? Que é aonde eu faço a leitura que o Náutico jogou relativamente bem, tá? Só pecando na finalização. E aí o Náutico ainda consegue uma boa chance na reta final ali do primeiro tempo, que é um lance com o Dodô, que, veja, outro lance polêmico de arbitragem. Eu acho que foi pênalti em Dodô. O Dodô ali, ele é punido por ter finalizado a jogada. O jogador do São Bernardo, ele mochila Dodô pelas costas. E ele teve muita dificuldade em finalizar justamente por conta da carga, né? Exatamente. E esse era lance de VAR, porque o juiz não viu essa carga. Porque tem muita aquela discussão de que quando é um lance limpo que o juiz vê, pode cair na subjetividade do juiz, de achar que a carga não foi suficiente. O VAR do Brasil costuma chamar em todas as situações. Lá na Europa, quando o juiz tem
uma ampla visão, mesmo que o cara do VAR ache que foi pênalti, ele não chama, para não ficar um jogo com muita interferência. Agora, aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil é um VAR com bastante interferência, e nesse caso nem se aplicaria isso, porque o juiz não teve capacidade de ver essa carga, ele não viu essa carga, tá? Porque era um lance ali dentro da área, estava muito tumultuado ali, tinha muitos jogadores na frente. Enfim, foi uma chance clara, Dodô perde o gol, mas para mim poderia ter sido marcado o pênalti ali, tá? Então a gente tem um primeiro tempo configurado, o Náutico jogando bem, você pode chamar de arame liso, apesar de que, veja, eu posso estar errado no conceito, eu vou falar o que eu entendo como arame liso, tá? O conceito que eu entendo de arame liso é quando o time tem muito posse de bola, cerca muito, mas nem chance de gol tem. Esse é um conceito que, historicamente, eu sempre vi a questão do arame liso dessa forma. Se tem outra forma, não sei, mas eu via dessa forma, tá? Então, eu não classificaria como O arame time liso. de pivete era um pouco assim, né? É mais quando você vai posse de bola 60 e poucos por cento. Mas o Arrodeou Náutico muito não foi isso, não. Não foi arame liso, não. Não é a questão de Tá, arame liso. Não, é isso, eu concordo com a tua análise, o conceito. Pronto, O conceito é esse mesmo. Então, porque eu vi muita gente falando de arame liso, eu acho que arame liso é mais quando seca e não tem chance. Na verdade, o Náutico ele pecou muito nessas finalizações e pecou e não tem mais finalizações. Ele não foi letal, com a palavra que Cláudio usou. Ele não foi letal, ele deixou o jogo aberto. E aí eu acho que vem o maior problema do Náutico no jogo, tá? Porque, veja, o Náutico ele não conseguiu ser letal, ele não conseguiu fazer as chances claras que ele teve, um pênalti e um lance na pequena área. Ele não teve capacidade de aumentar o grau de finalização para você ter mais chances. Isso também, para mim, é uma falha do time até os 15 do segundo tempo. Mas o pior que o Náutico faz é após os 15 do segundo tempo. Porque a partir daí, veja, não existe mais o cenário aonde o jogo passa a ser muito injusto. Esse jogo injusto ele acontece até os 15 do segundo tempo. O Náutico era para ter conseguido abrir o placar até ali. A partir daí, o Náutico joga mal. O Náutico joga mal e eu acho que passa muito pelas substituições que o Náutico fez. Eu acho que Hélio mexeu muito mal no time. Ele mexeu mal, parte as mudanças dele, que poderiam ser consideradas umas mudanças normais, pioraram o time. Primeiro, Vinícius não fez um bom jogo. É óbvio que não fez. Vinícius errou muito, a começar pelo primeiro lance da partida, tá? Mas, para mim, existe uma visão que, quando você olha para esse Náutico, é o Náutico de Vinícius e Dodô. Como o Brasil de 94 é do Brasil de Romário e Bebeto. Eu acho que não dá para tirar Vinícius e Dodô do time, mesmo que eles não estejam jogando bem. Se eles estiverem cansados, tudo bem. Se eles estiverem naquele pique assim de não tá dando sangue, sabe? Ficando muito, não correndo para recompor, não correndo no jogo, tudo bem. Mas eu acho que não era o caso. Eu acho que Vinícius, na verdade, estava tentando bastante e errando muito. Eu não tiraria Vinícius do jogo. Porque a partir do momento que o Náutico tira Vinícius, isso já tinha acontecido no jogo do Ceará, tá? Ali o Náutico tirou Dodô. Que, mesmo entrando o Saraiva, que naquela oportunidade entrou bem, o time caiu muito. E agora, quando tirou Vinícius, para mim, assim, o Náutico caiu muito. Caiu muito. E aí, toma o gol numa falha individual. Veja, é o segundo jogo seguido que o Náutico toma o gol que tira o 0 do placar, né? Tira um empate que deixa o Náutico... Eu vou falar mais, viu, Atos Gildo? Esse gol foi o gol que definiu o jogo, pô. Claro. O Náutico Esse se gol entregou no O Náutico gol. empataria nunca o jogo. O Náutico empataria nunca o jogo. 1-0. Mas que fique claro que quando Esse o Náutico... gol deu números finais ao jogo, infelizmente. E aí, quando o Náutico toma o gol, jogada individual, novamente, né? No jogo passado foi uma jogada individual, eu divido por 2, eu coloco o Edson também, junto com o Muriel, e agora Yuri, tá? E quando o Náutico leva o gol, ele faz mais substituições, e aí Hélio vai cagando mais o time ainda, tá? Se você tirar Vinícius, pode ter uma discussão, pode ter muita gente aqui que esteja assistindo a gente, ou até os meninos aqui que digam, Vinícius está jogando muito mal, quem que tirar mesmo? Beleza, discordo, mas beleza. Agora, colocar Vitinho em campo, eu acho que é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Assim, eu acho que não foi à toa que foi
a pior partida de Vitinho. Vitinho conseguiu errar tudo. Inclusive o terceiro gol. Errou no corte de cabelo, né? Errou no cabelo já para começar. Também. Eu até brinquei com o Cláudio dizendo assim, pronto, se tem uma coisa boa de ter tomado esse terceiro gol dessa forma, foi que o lance foi todo errado pro Vitinho, ele erra dentro da área, um passe simples, onde acho que é Matheus Ribeiro que toca para ele, ultrapassa, é só ele tocar de volta, ele se enrola todo com a bola, o São Bernardo rouba a bola e vai fazer o gol lá. Que eu disse, porra, eu já tava com tanta raiva de Vitinho em campo, mas o culpado da derrota não era dele, né? Ele não era o culpado. Eu disse, eu vou acabar pesando na dele, sendo meio oportunista, indo pelo elo mais fraco, mas, desculpa, ele acabou participando bem dessa derrota. Não é o culpado, tá? Não é o culpado principal, não é o culpado... Ele arrumou um jeito de entrar na narrativa da derrota. Um jeito de ser relevante. Ele arrumou um jeito de ser relevante no jogo com essa entrada, assim, que ele acabou errando tudo, e foi um dos culpados foi o culpado, na verdade, pelo terceiro gol. Aí, com essas mudanças, eu acho que o Náutico, assim, se perde bastante, assim. Tem um momento do jogo ali, no 2-0, no 3-0, que você olhava para o Náutico já não tinha mais chegada, o Náutico não conseguia mais apertar o time do São Bernardo. Enfim, é um jogo que o Náutico não poderia deixar de vencer esse jogo, o Náutico precisava vencer. E aí, é uma constatação, na verdade. Esquece a questão de jogar bem em período, jogar mal, não ser o suficiente, adianta nada jogar bem, perder o jogo. Esqueçam isso. Vamos ser resultadistas aqui. O Náutico não podia deixar de não vencer essa partida. O Náutico precisava vencer, ainda mais que vai para 2 jogos fora de casa, tá? Então, primeiro, tem esse baque de ter perdido pontos que seria valioso demais com uma tabela que está muito ali truncada, tá? Fica essa impressão que o Náutico, durante 60 minutos, deveria ter conseguido fazer o gol, não faz, mas eu chamo a atenção para isso. Que a partir dos 15 do segundo tempo, o Náutico jogou muito, muito, muito mal, tá? O Náutico jogou bem. Repitam isso comigo. Vocês parecem que tá todo mundo com receio de dizer isso. Tá todo mundo com medo do chat criticar isso. O Náutico jogou bem, Hélio não tem que ser demitido, Muriel não é um problema do Náutico, e o Náutico tá jogando bem. Vai. Agora, se continuar. Já salários atrasados, pronto. É isso, é o torcedor que tem a neura de ser idiota. Então já começa salário atrasado, panelinha, não sei o quê. O Náutico jogou bem o jogo, jogou bem contra o Ceará e perdeu nos 2 jogos por problemas individuais. Então dá para você separar as coisas, pô. Dá para separar as coisas. Se pode parecer difícil falar que numa derrota de 3-0 o time jogou bem, se pode parecer clubismo, você que é torcedor falando isso, veja só. Quem falou isso, quem teve a coragem, na verdade, de falar isso, foi um dos melhores comentaristas do Brasil. O cara que tem uma carreira por zelar. Porque, veja, se ele tivesse vendo um jogo diferente ou enviesado, ele poderia passar vergonha ao falar isso. Cabral Neto falou, o Náutico perdeu por 3-0, mas o Náutico... Mas é óbvio que o placar não diz isso. O placar... Meu irmão, porra, quando a gente ganha no Atlético Goianiense, o torcedor vem aqui querer realismo. Aí, jogou mal, tem que dizer que jogou mal, tá protegendo o Hélio. Aí quando perde jogando bem, também é a mesma coisa. Então, irmão, a palavra é calma. É o tal do, pode desesperar, meu irmão. Veja, primeiro, que se você é um adulto e espera que um outro adulto te diga quando se desesperar, você já está precisando claramente consultar um psicólogo, né? Para poder juntar melhor suas ideias. O Joseph Stalin aqui, ó, tira o ovo de Hélio da boca para não engasgar. Veja, Joseph Stalin, você não tem foto e nem nome. Você é um cara que não tem coragem veja, veja como você é bunda mole. Você não tem coragem, num comentário na internet, que ninguém vai fazer nada com você, não tem como alguém bater em você, não tem nada. Você fica escondido atrás de um perfil fake para poder criticar. Nem coragem básica de falar com o seu próprio nome você tem, pô. Então, assim, meu irmão, vá no espelho, olhe-se no espelho e avalie sua vida, pô. Você tá na internet comentando com fake, pô. Isso é muita vergonha. Por isso que seus pais têm tanta vergonha de você, pô. Chapo começou falando pra gente não fazer isso, e quem vai estar fazendo é ele. Viu? Não. Eu tô falando. As pessoas podem comentar à vontade. O comentário que é
O cara falou assim, porra, eu acho que já tá na hora de começar a cobrar Hélio. Falou, pô, beleza, esse é um ponto de vista seu. Eu não acho que tá na hora, não. Eu acho que o time, enquanto o time tá jogando bem, eu acho ok. Eu acho que dá pra gente esperar. Não dá pra ficar esperando a vida inteira parar de ter azar. Beleza. Mas dá pra debater. O foda é o cara chegar aqui e vir com debate de esse programa aqui só passa pano pra Hélio. Aí, meu irmão, aí vai pra outro programa, pô. Tem vários outros programas aí. É como diria nosso amigo Thiago Leifert. Faz o seguinte, compra o Timbucast e me tira, pô. Enquanto não comprar o Timbucast, vai ser o que eu quiser aqui, acabou, pô. Básico. Tá certo. O Náutico jogou bem. As pessoas vão ficar com muito... Eu tava já sabendo que vocês iam fazer isso, vocês estão tudo muito polido. O Náutico jogou bem. Tenham coragem de dizer isso. Isso, Não, mais ou menos, tá? Eu acho Jogou bem, cara. Esse jogo, se esse jogo acontecesse 10 vezes, o Náutico ganhava 9. O Náutico teve... mas veja, o conceito de jogar bem... veja, a gente para. Por que eu não concordo integralmente com essa história de que o Náutico jogou bem? O Náutico ele teve, no primeiro tempo, pressionou e tudo, mas peca em uma coisa que pra mim é fundamental para o esquema de jogo de Hélio: chutar em gol. Pois é, não, mas é isso, veja. Você vê o time produzindo. Você vê o time produzindo, você vê o time. Meu irmão, o futebol que o Náutico jogou hoje é muito diferente do que o Náutico jogava com a Laal, pô. O cara que. Com a Laal era diferente. É lógico, porque era horrível ver o time de Laal, pô. Você não conseguia ver 3 trocas de passe. O Náutico hoje fez transição para o ataque 200 vezes. O Náutico teve chance de gol algumas vezes. Então, o Náutico teve oportunidade de gol. Produzindo o quê? Só você vê os dados do jogo. Jogar bem. Quer jogar bem. Ele só venceu o jogo. É só fazer o gol. Mas aí contra o Atlético Goianiense não foi isso. Contra o Atlético Goianiense, a mesma torcida estava chorando pelo contrário. Não, você não. Na verdade, eu tô do seu lado. Eu tô perguntando. Joga bem. Eu sou, numa época que todos vocês eram amantes de Hélio dos Anjos, eu era o único crítico aqui. Eu era o único crítico de Hélio dos Anjos. Por quê? Porque tava errado. Porque eu tenho esse conceito de que nem sempre jogar bem é atacar. Às vezes você se defende bem. Se defende bem também. A questão é que hoje o Náutico perdeu por falhas claramente individuais. Pô. O Náutico perdeu um pênalti com 2 minutos de jogo e um jogador deu um gol. Então não tem trabalho técnico que conserte isso, pô. Tem que o cara não fazer merda. Foram 2 pontos cruciais para essa derrota, né? Você, quando perde um pênalti desses, se o Náutico converte aquele pênalti com o Vinícius, o jogo ia destravar completamente. São Bernardo ia sair mais pro jogo. Renato, quando você assiste... mais elástico, sabe? Poderia ter feito o gol de gol também. Não precisava ser só um pênalti. Não, mas veja, o que eu quero dizer é o seguinte, porque é um time que ele se fechava muito. Ele faz um jogo muito encardido. O Náutico ainda assim conseguiu construir oportunidade. Só que eu acho, e aí Cláudio é diferente, eu acho que o Náutico pecou chutando pouco em gol. Inclusive o próprio Guilherme dos Anjos falou isso na coletiva. E aí, meu amigo, você vê no segundo tempo, quando eu enxergava que o Náutico estava começando a pressionar, estava dificultando a vida lá de São Bernardo. Quando eu achava que estava próximo do gol e o Yuri me faz aquela cagada, meu amigo, a cagada destruiu tudo, velho. Eu vou trazer um exemplo aqui, ó, José Gomes. Isso é um exemplo do que eu estava falando antes. Ele fala, esse cara é advogado de Hélio, e o nome com os números no final, nunca comentou nada aqui. Então você já vê que é um perfil meio suspeito, né, de quem seja. Às vezes é algum bunda mole que não tem coragem de pôr a cara dele, aí faz um fake e tal. Às vezes é isso. De todo modo, o cara precisa entender que quando ele assiste um programa de debate, ele quer chegar aqui para ouvir a opinião dele ou a opinião dos comentaristas que estão aqui na live. Então, vai ter o cara que vai defender Hélio, vai ter o cara que vai criticar Hélio, vai ter o cara que vai não sei o que lá. Essas opiniões divergentes é que fazem o programa. Se não tiver as opiniões divergentes, aí faz um programa de José Gomes, ele fica no espelho dele falando as opiniões dele e ele se assiste, pô. Como diria a página Como Tanca o Bostil, o bostileiro perdeu a noção das funções da sociedade. A função deste rapaz é assistir e a nossa é comentar. Então a gente vai comentar. Eu estou, neste momento, defendendo Hélio dos Anjos, porque é visível para qualquer um que não seja 100% burro que o jogo de hoje não foi... Hélio dos Anjos vai fazer o quê? Vai bater o pênalti? Hélio dos Anjos vai fazer o quê? Vai cortar a bola na zaga? Eu acho que tem que criticar Hélio. E muita Pode criticar, Cláudio, mas existe uma diferença muito grande em demitir Hélio dos Anjos, pô. Pelo amor de Deus. Aí, Chapo, só um parênteses aqui. Quem quiser demitir Hélio, vá bater na porta de Bruno Beck, porque a gente não vai demitir ninguém. Não tem como fazer nada. E outra,
O Náutico tem 2 derrotas seguidas e o Náutico tem 2 jogos fora de casa. Se o Náutico perder as 2, Hélio ainda assim não cai. Esqueça. A chance de Hélio cair hoje é menos 100. Não é mínimo, é menos 100. Se ele perder 10 seguidas, talvez tenha uma chance dele cair. Quem quiser... E se caísse, não vai cair, mas se caísse, sabe pra onde ia, né? Ó, Eu acho que não. a derrota hoje é mais moral que futebolística. É isso que me preocupa, Renato. Eu queria pegar um comentário a partir daí, sabia? Tem um problema aí. Eu não sei se o comentário da Adjemi Miranda foi isso, e eu não sei se o Cláudio vai falar isso também. Mas essa derrota de hoje afeta o moral do time. Veja, essa derrota... Só antes de Cláudio começar, se você levar em consideração, por exemplo, veja, eu acho que Vinícius foi muito mal no jogo. E pra mim, como abala a confiança, Vinícius foi muito mal no jogo depois de perder aquele pênalti. O jogo já estava bem no começo. Pra mim, ele acabou. Ele não jogou nada hoje, foi muito mal. E justamente teve o pênalti. Estão me vendo aí, gente? Deu uma travada. O Neoptolemo falou assim: o que adianta se leva 3? Veja, é porque naturalmente esse tipo de jogo não se leva 3, pô. Aconteceu hoje, mas geralmente não se leva 3 gols num jogo como o de hoje. Levou, né? Aí a gente, como quem vai fazer uma análise mais aprofundada num programa que vai durar 2 horas, a gente tem que sair um pouquinho mais do que só falar, tem que demitir. Não, pô, fala assim, porra, aconteceu, né? Só pra... Tu vai falar alguma coisa, Ati? Vai completar? Não. Não, porque eu queria pegar esse comentário de Adjemi, porque eu ia falar em cima disso, né? Porque eu acho que essa derrota tem um potencial. A derrota de hoje é mais moral do que futebolística. Porque o 3-0, obviamente, não reflete o placar, mas também eu não vou dizer aqui que é um resultado injusto, não. Também não vou ficar com esse discussão, não. Mas, obviamente, que o 3-0 tem o potencial de abrir uma crise, porque o Náutico tem 2 jogos difíceis fora de casa. O Náutico pega Atlético na segunda da outra semana fora de casa, e depois o Botafogo de Ribeirão Preto. 2 times que estão ali na parte de cima da tabela. O Botafogo não, o Botafogo tá no meio. Cláudio, deixa eu dar uma pausa assim, só para tu não começar o raciocínio e eu te cortar no meio. Ó, mais um aí que é rubro-negro. Vão comendo pilha de rubro-negro, viu? Vão comer inclusive, eu aviso pros rubro-negros também. O ano do esporte até agora foi ter ganho do Náutico, viu? Então, abre o olho no Leão também, viu? É bom, porque o América Mineiro que o Leão empatou hoje tende a ser rebaixado. Então, aí, abre o olho no Leão também. O jogo de hoje me deixou preocupado por um sentido. É o 3º jogo que o Náutico domina, cria e não faz o gol. Contra a Ponte fez de pênalti, contra o Ceará não fez, e hoje nem de pênalti fez. Então isso já me preocupa. Um jogo, olha, eu não consigo colocar hoje na conta do acaso, não. Ah, mas beleza, se tivesse feito o pênalti, o jogo era outro. Beleza, mas não vou trabalhar com si. Então não vou trabalhar com, mas porra, se fulano não tivesse errado, enfim, foram uma sequência de erros que acabaram com 3-0. Independente do 3-0 ou 1-0, 1-0 eu acho que o Náutico não conseguiu empatar, porque o Náutico não teve efetividade. Para mim o principal ponto não foi letal, não foi efetivo. E por isso que eu discordo. Eu vi algumas análises dizendo o seguinte, o Náutico foi arame liso, o Náutico foi um falso domínio. Não foi, velho. Eu peguei os números aqui, o Náutico finalizou 18 vezes, 12 dentro da área. Apenas 2 no gol. Isso é muito pouco, pô. Então faltou efetividade. O Náutico criou. Você criar 18 vezes, 18 chances no jogo, não é fácil. Não é criar 18 chances, finalizar 18 vezes. Não é fácil. O Náutico criou, o Náutico teve volume. Isso no primeiro tempo. No segundo foi muito mal. No primeiro tempo o Náutico conseguiu ter volume, conseguiu criar de forma organizada. As 2 chegadas do São Bernardo foram bola parada, um escanteio e uma falta, que também é um ponto de alerta que preocupa, porque o Náutico vem falhando muito da bola parada defensiva, isso é um sinal de alerta, mas para mim o que mais me preocupou hoje foi a parte ofensiva. Muito mal, Derek e Paulo Sérgio ali, a gente precisava de um velocista como Derek, num jogador só, um cara que corresse como Derek e finalizasse como Paulo Sérgio, e a gente não tem. A gente tem 2 jogadores diferentes que infelizmente não se complementam. E isso preocupa. Derek perdeu suas chances também no primeiro tempo. Pô, além do pênalti no primeiro tempo, nós temos pelo menos umas 3 chances. Pô. Alex Alves fez 2 boas defesas, pelo menos, no primeiro tempo. Então, essa falta de efetividade preocupa. Porque se o Náutico quer, além dos 45 pontos, se o Náutico quer sonhar minimamente com o G6, não adianta ficar perdendo chance, velho. Então, são 3 jogos. Por isso que eu discordei um pouco de Chapa. Se esse jogo fosse 10 vezes, o Náutico ia ganhar 9. Veja, tivemos 3 e perdemos 2 e um a gente ganhou no pênalti. Hoje a gente perdeu o pênalti. E o pênalti o jogo do Ceará é outro contexto, tá? Eu sei, Atos. Eu sei que o contexto do Ceará é diferente. Por isso até que o tom é diferente. O jogo do Ceará. Mas
você coloca no bolo. Pô. Contra a Ponte Preta você não consegue fazer gol, contra o Ceará você não consegue fazer gol, e hoje não consegue fazer gol. Então, porra, os pênaltis também é outra situação que tem que ser debatido. Paulo Sérgio perdeu 2 pênaltis esse ano, Vinícius perdeu um ano passado e um agora, então são 4 pênaltis perdidos dos últimos, sei lá, 8, 10, é um número alto. Pô. Isso tem que ser refletido também. Agora, o principal é trabalhar a efetividade. E foi isso que Guilherme falou na coletiva também. Ao menos isso. Ele não ficou floreando números que outras vezes já tinha feito para dizer jogamos melhor e não merecíamos a derrota. Não. A coletiva dele, o tempo todo, foi batendo na tecla da efetividade. Agora, eles erraram muito também nas substituições. Erraram muito, muito nas substituições. A entrada de Saraiva e de Vitinho. Samuel, acho que Samuel já entra com 1-0, né? Não lembro agora. Poderia ter sido. Ramon tava no banco, não tava? Acho que sim. É isso. E agora veja, o André colocou até agora, falou sobre as falhas defensivas. Eu hoje vou passar um pouquinho de pano para os zagueiros, que eu acho que os zagueiros não foram tão mal. Os erros que o Náutico teve, fora que depois do 1-0 aí vira bumba meu boi. Mas no primeiro tempo, a dupla de zaga foi muito bem. Mas, e como eu disse, para dizer para o Hugo aqui que conta, né? Conta, né? Chute que explode na zaga, por exemplo, conta, né? Não, ele bota finalização. Ele conta, veja. Os números são assim. O primeiro tempo do Náutico, Cláudio, foi tão dominante que os zagueiros nem precisaram jogar no primeiro tempo. Veja, as finalizações, 18 finalizações, 2 no gol, 1 na trave e, cadê? 13 para fora. Pronto, é isso. E tem 3 chutes defendidos, são esses 18. Então é chute que vai. Não é travado, não é chute que para no meio do caminho, não. Tem na trave, para fora e no gol. Esses são. E os defendidos também, obviamente, né? Então, são essas finalizações. Então, às vezes fica a percepção que o Náutico não criou tanto, mas criou. Agora, os chutes foram péssimos. E não adianta aqui a gente passar pano para isso. Isso tem que ser trabalhado. Tanto que isso é uma preocupação de Hélio Guilherme. Mas, enfim, o meu ponto de preocupação é esse. O desempenho do primeiro tempo agradou, óbvio que foi o 0-0, não agrada pelo resultado. Agora, a falta de efetividade liga um sinal de alerta que Guilherme já passou que tá ligado e tem que buscar soluções. E aí, individualmente, a gente vai falar, Vinícius foi muito mal, Derek não consegui gostar tanto. Eu achei a saída de Juninho, aí talvez eu apanhe dois pontos aqui. Na análise da dupla de defesa e na análise de Juninho. Não acho que Juninho era para ter saído, a não sei que ele tenha assistido alguma coisa. E olha que eu acho que Saraiva fez uma grande partida no contra o Ceará, mas entrou muito mal hoje, muito mal, errando tudo. Mas a partida de Juninho, sobretudo defensiva, como ele estava ajudando a marcar muito, e Saraiva, o Náutico perdeu muito sem Juninho, nessa parte defensiva. Eu sei que ele é atacante, mas, enfim, é um conjunto de fatores. Agora, a efetividade, para mim, é o que tem pesado nesses 3 jogos. Não vai adiantar a gente jogar toda hora bem, porque criamos mais, dominamos e não faz gol. Aí não adianta de nada. Os pontos não vão ser conquistados assim. Eu acho que ainda é uma margem pequena de jogos. Porque, por exemplo, quem é classificado por jogar bem e não conseguir os resultados, pelo menos necessários, é o CRB de Barroca. Só que o CRB de Barroca já vai para 1 ano e pouco jogando dessa forma. Então você tem ali, sei lá, 40 jogos e a conclusão desses 40 jogos o CRB sempre joga bem, mas perde os jogos, ou não ganha o suficiente. Eu acho que do Náutico a gente está fazendo uma avaliação de poucas partidas, porra. As duas últimas, na verdade. Porque tudo bem, poderia ter feito mais gols contra o Porto Alegre, poderia. E é o jogo, né? Então, porra, se a gente, pelo menos o jogo que ganhou, ainda dá pra gente deixar um pouquinho de lado, né? Não vamos pegar uma vitória e trazer como um problema. Dos jogos, o Náutico criou. Acho que o jogo do Ceará é um contexto de partida que, mesmo você criando, pode não ser o suficiente para vencer a partida. Veja, o Náutico poderia ter aberto o placar e tomado a virada do Ceará. O comportamento do Náutico poderia não ser tão interessante após o gol, dada a dificuldade que é um ambiente de enfrentar um Ceará no Castelão. Então, o nosso jogo de contexto. Eu acho que o jogo de hoje é o jogo aonde você cria, não consegue fazer e você é punido lá atrás. Agora, durante 60 minutos, a gente tem um time que, além de criar, e aí é o ponto mais importante, porque é trazer um equilíbrio. O Náutico com bola no chão, ele não deu oportunidade para o adversário. Isso é algo, assim, muito forte, porra. A gente não pode aqui desconsiderar isso. Porque é aquela coisa, é o que eu disse, vamos tentar definir o conceito de jogar bem? Jogar bem sempre que ganhar os jogos,
joga bem, é sempre que consegue fazer o gol, eu acho que o conceito de jogar bem, ele vai até as chances criadas. Pelo menos eu sempre olhei futebol dessa forma. Eu vou te dizer a minha visão do conceito de jogar bem, tá? Diga se você concorda. Pronto. Depende da proposta do time. Se o time se propõe a jogar por uma bola, pega essa uma bola e ganha, se defende, não toma gol, pega uma bola e ganha, esse time jogou bem. Porque vão dizer, ele foi massacrado. O São Bernardo jogou bem. O São Bernardo jogou bem. Não jogou tão bem, porque assim. Foi eficiente. Um gol foi dado e o pênalti foi perdido, né? Assim, se as coisas acontecessem ao seu natural. Não era uma bola? Não, mas entenda. Olhando só os números, sim, ele jogou bem. Mas você tem que. Há de convir que o natural acontecendo, ele teria levado o gol de pênalti, porque o natural é o pênalti ser convertido. O natural é o pênalti ser convertido. E o natural é o jogador não dar um gol no pé do adversário. Então, baseado nisso, ele podia ter se defendeu, e numa jogada de contra-ataque construída, ele fizesse o gol. Aí eu diria, jogou bem, se propôs a fazer isso e fez corretamente. Entendeu? Basicamente é essa a diferença. E no esquema de Hélio, que é o famoso, que a Alexandre de Mello até fala, né, que gosta de ganhar, prefiro ganhar de 4-3. O esquema de Hélio, você tem que criar e fazer, pô. Se você fizer 1-0, o jogo da Ponte, por exemplo, foi um jogo que o Náutico não jogou. Para jogar bem nesse esquema que o Náutico fica o tempo todo dominando e amassando, ele tem que fazer gol, pô. Ele tem que fazer gol. No jogo que ele não faz gol, ele sofre muito risco para quem não vai fazer gol. E foi o que aconteceu hoje, né? Não isso que eu falo. Se tivesse acontecido isso hoje, eu estaria mais preocupado. Porque não foi isso que aconteceu. O Náutico, ele não tomou gol, ele não perdeu o jogo por ser ofensivo demais e ficar vulnerável, que é o cobertor curto. O gol não foi dessa forma. Por acaso o gol saiu? O Náutico está todo no ataque, de repente dá um contra-ataque mano a mano para o time do... Não. É isso que eu estava falando. O São Bernardo não foi merecedor do gol. Ele não construiu num contra-ataque o gol. Ele ganhou o gol, o Náutico deu o gol. O gol do São Bernardo não saiu numa vulnerabilidade do esquema tático do Náutico. Eu acho isso até positivo, tá? Porque a dupla derrota é foda. Mas se o Náutico tivesse perdido porque o Náutico é muito ofensivo, seria mais preocupante. Mas é isso que eu tô falando desde o começo, pô. É isso que eu tô falando desde o começo. Veja, se o Náutico contra o Sport, aquele de Mikael, eu achei que o Náutico levou 3 gols de Mikael porque o Náutico jogava como jogava. Hoje o Náutico não levou 3 gols porque ele joga como joga. O Náutico levou, na verdade, o terceiro talvez. Mas o primeiro e o segundo não foi. O primeiro foi dado, né? O segundo foi... No primeiro tempo, o esquema de jogo do Náutico foi tão eficiente, que os zagueiros não participaram do jogo, porra. Os zagueiros do Náutico, tanto tem medo. Matheus Silva, Igor Fernandes, que você vai questionar o jogador que só começou a jogar de zagueiro recentemente. Eles não estavam expostos, porra. Teu microfone tá muito ruim. Tu mudou o cabo. Tu fez alguma coisa? Eu não fiz nada. Ligasse a câmera hoje, porque tu falou que era a câmera, não foi? Tá no carregador, tá na tomada, ligado? Tá, pô. Tem alguma coisa que tá muito ruim teu microfone. Tá muito ruim. Aqui, ó. O Boxe a moda antiga falou. Não, aí, papo de maluco já. Eu não consigo entender quem fica numa live em que ele tá vendo que todo mundo é maluco. Vai pra outra coisa, pô. Vai assistir Faustão, o Caldeirão do Hulk. Não sei o que. Não sei nem se hoje é domingo. Vai fazer outra coisa, pô. Vai fazer outra coisa. Se você não concorda com o debate, vai fazer outra coisa. Vai jogar um FIFA. Vai viver, pô. Eu acho que o Náutico hoje não levou gols pelo esquema. Quer dizer, o terceiro, ok. Mas ele levou gols porque... Mas veja, o Chapo, o primeiro é uma falha individual bizarra de Yuri. O segundo e o terceiro, aí o Náutico tá todo no ataque. Aí tá exposto aí mesmo. Já é passageiro da agonia. E o terceiro, pelo amor de Deus, né? O terceiro, o cara chuta, bate, desvia e entra. Aí é foda também. É isso que eu tô falando. Veja, beleza a gente ficar puto com a derrota e tal. Mas você não pode avaliar, porque a nossa função aqui é essa, né? É avaliar. A gente vai avaliar, destrinchar o jogo. Não tem como a gente avaliar e destrinchar o jogo sem levar em consideração esses fatos, pô. O Náutico levou um gol que foi dado. Não foi que o São Bernardo pegou o Náutico no contra-ataque. Você fala assim, aí eu estaria puto, falando, aí, ó, como o Hélio se expõe. Não, ele não se expôs, pô. O Náutico deu a bola pro cara. Não se expôs, não. Isso não é treinado por Hélio, não, de dar a bola pro adversário, não.
Então, é a mesma coisa com o Muriel. O Muriel, no ano passado, como é que treina o goleiro não dá rebote? Não tem como treinar, não, pô. O goleiro deu rebote, fudeu, perdeu. Por isso que meu foco estava muito no setor ofensivo. Individualmente, na hora que a gente fez as estrelas, eu vou criticar Matheus Ribeiro, porque veja, se a partida que Matheus Ribeiro fez hoje, se é com o Arnaldo, o mundo estava se acabando. A falha individual de Yuri Silva, mas não, o Matheus Ribeiro foi péssimo. O Enderson fez uma boa partida. A dupla de zaga, até o primeiro tempo, até os 10, 15, tava ok. Eu não tava achando uma partida ruim. Agora, para mim, o principal problema foi o ataque. E eu acho que o Náutico tentou muito. Era bom que a Atos estivesse aqui, que a Atos fala muito disso. O Náutico tentou abrir muito o campo, né? Vinícius, Juninho hoje estava com ponta a ponta. E eu acho que o Náutico funciona melhor com os dois entrando, caindo mais para dentro da área. Né? Então, acho que o Náutico tentou abrir muito, espaçar, porque é um time que estava fechado, mas foi circunstância de jogo. Agora, a quantidade de finalizações perdidas de bola para fora não pode, pô. Não pode existir. Só para eu coloco os 3 jogos no ilustrar. contexto. A Ponte Preta não dá para... A gente pegou. O Náutico deu contra a Ponte Preta. Eu tava pegando aqui os números. 23 finalizações contra a Ponte Preta. 6 apenas no gol. O São Bernardo hoje, 11 finalizações e 5 no gol. O aproveitamento na finalização não é só questão de chutar, não. É chutar pelo menos no gol, porra. No gol. Mas é isso que eu falo, Cláudio. É isso que eu falo. Minha preocupação maior é essa, hoje, é esse setor ofensivo. Isso aí a gente vai ter muito problema, pô. Ou o comentário de Carlos Eduardo aqui, só para aproveitar que ele está sendo didático hoje, mais uma vez. Não concordo com muita coisa, mas estamos aqui, acho que ele queria dizer, estamos aqui para discordar e mostrar nossa opinião. Beleza, você pode mostrar sua opinião, não é problema nenhum. O problema é essa opinião aqui, ó. Vê. Ele tá pedindo segundo Atos, o Náutico nunca merece perder. Não, isso nunca foi falado. Isso nunca foi falado. O problema é você falar coisas que nunca foram faladas. Ou dizer assim, estão defendendo o Hélio, sem nem ouvir. Atos estava no momento exato criticando o Hélio. Aí, esse programa foi feito para defender Hélio. Então, você pode ter crítica, sempre pôde. É o papo que o cara... Geralmente, quando o cara fala assim, vocês não aceitam discordâncias. A discordância é, vocês ganham dinheiro para elogiar Hélio. Eu falo assim, porra, bicho, aí vai te lascar. Não é uma discordância, pô. Isso não é uma discordância. Sobre Hélio. Um ponto aqui que ele disse aqui. O trabalho do treinador é oportunidade de chance para o time. E isso o Náutico faz. O que falta é qualidade técnica dos jogadores. Sim, eu concordo em parte, mas eu acho que ele tem que achar também finalização. E ele tem que achar outro jeito. Se não tá funcionando, ele acha outro jeito. Outra, vamos supor que, em último caso, não é o caso de Hélio, porque isso não vai acontecer. Mas se percebe que é um time que cria oportunidade, mas não tá fazendo e tá tomando muito gol, aí você vai ter que mudar. Aí o treinador tem que mudar. Aí o treinador tem que mudar. É por isso que eu falei que... É por isso que eu falei que estou defendendo o Hélio, sou o advogado do Hélio, e se você é um adulto que espera eu dizer se você vai se desesperar ou não, estou dizendo não se desespere, neste momento. Agora, se continuar desse jeito, criando, perdendo, aí você pode. Aí daqui a uns 3 jogos você começa a se desesperar. Mas hoje, pelo jogo de hoje, não dá para você. Não dá para você fazer uma análise desesperada do jogo de hoje, pô. O jogo de hoje é um jogo que teve uma falha direta para um gol, pô. Que fudeu o jogo. E que o jogo, inclusive, ele tava. Como é que melhorou, gente? Não, continua uma merda. Tá igual o Náutico. Tá um pouco melhor, mas tá ruim. Tu não mexeu em nada? Nada. Veja, eu tô vendo aqui, inclusive, são debates mais aprofundados, que eu acho que a gente fazer isso hoje fica até complicado. Desliga a câmera, Atos, desliga a câmera. Talvez seja isso. Tira a tua câmera. E tira o microfone do mudo também, né? Ajuda. Velho, é o que eu... Quando você vê que eu concordo que não pode ter desespero. Mas... Porra, bloquearam o Sérgio. Eu acho que Cadena tocou no ponto aqui. Luiz Cadena, que é isso aqui, ó. O jogo da final ainda reverbera até hoje. Não à toa. Mesmo o Sport tendo empatado, os caras estão aqui até hoje, pô. Então, assim... Veja, por isso que eu tava vendo alguns grupos, a turma dizendo, vaiar o Hélio, vaiar o Yuri. Mas não, deixa vaiar. Eu não vou criticar que a vaiar o torcedor, não. Depois de 3-0, o torcedor tem que vaiar. A gente tava aqui antes de começar a live. Mas o cara que tá no estádio, né? Que tá no clima ali. Exatamente. Eu não vou criticar de jeito nenhum a vaia do torcedor. Eu acho que o microfone já tá bom, pô. O problema, Veja só. Tá melhor. Eu acho que o meu microfone tá funcionando bem. Historicamente, o meu microfone tem um problema com o microfone de Chapa. Só que Chapa tá gritando tanto hoje que eu acho que tá interferindo no meu microfone. Eu tô calado agora e ele tá ruim.
Todo mundo Vai dar ouviu. pra ouvir, Tá deixa, calado. deixa, Mas tá dando pra ouvir. Segue esse programa hoje. Fala um pouquinho aí. Fica calado um pouquinho aí, Chapo. Só foi elogiar Fica que calado um piorou. pouquinho aí, Chapo. Só pra eu testar meu microfone. Fica calado. Pronto. Está falhando agora. Você tá falando, eu não tô falando e ele tá falhando. Troca o cabo, pô. Pega outro cabo. Vai pegar um cabo diferente USB. Ó, o torcedor sair puto lá, tá, ele tem razão, ele pode pedir o que ele quiser, velho. Pode pedir o que ele quiser. Depois que passa a raiva da derrota, que você esfria a cabeça e tudo mais e vai analisar, você vai ver que existem pontos que... A análise ela precisa ser muito equilibrada, gente. E você tem que analisar o seguinte: o Náutico não pode perder por 3-0 em casa, de São Bernardo, tudo é vexatório, todo mundo tá puto. Ok, todo mundo de acordo. Hélio dos Anjos não pode fazer essas mudanças erradas que ele fez, o tempo errado de mudança. Tudo bem, achar isso também. Agora, tem que demitir o técnico, tudo. Se toda vez que o Náutico perder um jogo, o pessoal for pedir demissão do treinador, meu amigo, não vai dar. E eu concordo muito com a opinião que foi dita aqui, de que depois da final, qualquer derrota, vão pedir a saída de Hélio. Qualquer derrota. Isso não vai acontecer, como o Cláudio falou. E eu não acho que é hoje um caso para demissão de técnico nenhum, de forma alguma. De forma alguma, gente. Agora, tudo pode mudar. Se 2 jogos seguintes agora o Náutico perde, aí você tem que... Opa, o que é que está acontecendo aqui? Perder 4 jogos seguidos, tudo dificulta. Traz realmente uma situação de alerta para o clube. Mas assim... Hoje foi um jogo muito síntese de Série B, velho. E não adianta também jogar bem e perder. Isso uma vez você aguenta, 2 você respira e tolera, na terceira você já fala, aí fodeu, aí não dá. 3 vezes não dá, pô. Eu acho que... Fala aí, acho que não é derrota de desespero, apesar do placar ter sido elástico, mas é de alerta. Alerta ligado. Isso aí tem que estar. Melhorou. Uma derrota de... É porque o 3-0, se fosse 1-0 pro São Bernardo, você diria que era uma derrota de alerta ligado? Eles ficam falando. Nem pra dizer assim, melhorou não, filha da puta. Vai tomar no culto aí. Melhorou. Obrigado. Porra. Melhorou. Você Mas que 3 derrotas, Julinho? Tu tá contando com o Pernambucano, né? Eu não conto com o Pernambucano não, velho. Outro campeonato, pô. Eu acho E outra, que... a Ponte Preta tá vencendo o Avaí agora. A Ponte Preta vencendo o Avaí. E aí? Fora de casa. E aí? Eu acho. Tu falou o que antes, Renato? Tu falou um negócio aí... Porra. Lembra que tu falou pouco antes aí? Agora deixa, esquece. Dizendo que são a síntese de Série B, velho. O Náutico pecou. Sim. O Náutico entrou na competição e a gente tem essa noção de brigar ali pelo meio de tabela e, quem sabe, beliscar um 6º lugar. Esse é a gente meio que entende que esse é o nosso patamar hoje, né? Acho que todo mundo está de acordo com isso. Então... O meu patamar é um pouquinho mais abaixo. Não, eu sou o patamar... Eu quero pegar... Veja, minha visão é metade de cima da tabela e se der para dar um gás ali na reta final e beliscar um 6º lugar, é o que eu acredito. É o que eu estou acreditando, né? Pelas condições do Náutico hoje no campeonato. Quem sabe um pouco mais, pode surpreender também. Mas aí vai ter isso, pô. São 38 rodadas, vai ter jogos que a gente vai jogar muito mal e vai ganhar, como foi o Atlético Goianiense, e vai ter jogos que vai jogar muito bem e vai perder. Que foi hoje, foi contra... Se a gente tivesse jogado hoje igual jogou contra o Criciúma, a gente ia achar que o Náutico ia para esses 2 jogos fora e ia trazer 0 pontos. Sim. Não duvido o Náutico trazer 4, 6 pontos, não. Não duvido. Agora, a derrota de 1-0 pro Criciúma foi muito pior do que esse 3-0 hoje. Muito pior. Ó, até 1-0 contra o Criciúma. É só você assista a live dessa derrota, futebol, né? E veja a diferença dos comentários daquela live para essa. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa. Yato já pontuou também. Não tem a menor condição de Vitinho ser utilizado no Náutico. Não tem. Olha, pode ser feito qualquer tipo de argumento. Não há condição de Vitinho ser utilizado nesse time do Náutico. Eu acho que, assim, é como se fosse aquele menino de 16 anos da base, que você decidiu arriscar colocar ele em campo. Não dá. Não tem a menor condição. Outra coisa. Juninho, ele foi substituído por Saraiva. Eu acho que não era para ter sido feita essa mudança no intervalo de jogo. Juninho, ele estava conseguindo marcar, estava conseguindo participar do jogo.
Juninho, não. Veja, não estou dizendo aqui que Juninho está um excepcional jogador, mas eu acho que ele vem de uma sequência de 2 partidas de evolução. Acho que ele está melhorando. Se é suficiente para o Náutico, essa é uma outra discussão, mas eu acho que ele está melhorando. Não teria tirado Juninho no intervalo. Saraiva. Não tem substituição nenhuma, Renato. Ela jogo fazer substituição nenhuma. Saraiva, para as pessoas que defendem Saraiva titular, Saraiva não pode ser titular. Não pode. Parecia juvenil, parecia juniores entrando no jogo. Não sabia o que fazer. Assim, gente, o treinador, ele sabe qual que é a capacidade de entrega de um atleta. Quando coloca o jogador na função ali para um segundo tempo, é para incendiar, é para buscar alguma coisa a mais, mas ser titular é muito diferente. Ser titular é completamente diferente. Então, assim, Vitinho, Saraiva de titular, também não dá. Matheus Ribeiro, ele tá no titular no Náutico pelo que se espera do que ele pode apresentar daqui a algum tempo. Porque se for pelo que ele joga desde que ele chegou, ele não seria titular no Náutico. Hoje foi um jogo horroroso dele. Horroroso. Eu acho que esse ponto de Hugo aqui foi fundamental para Vitinho ir muito mal também, né? Ele jogou quase como um segundo volante, né? Ele podia jogar como fosse, velho. Não faz diferença nenhuma. Não, mas tudo bem. Se você já tem um jogador ruim e vai pôr ele fora de posição, piora mais, né? Com o cabelo descolorido. É uma forma de dizer, de marcar. Olha, esse cidadão aqui não pode entrar em campo. Aí marcar na cabeça dele. Aí ele vai lá e coloca ele no jogo. Agora, gente, eu sei que me irritou muito também Derek perder aquele foram 2 chances, né? Não tenho certeza agora, mas eu sei que uma ele mandou lá no espaço, tudo. Mas eu vi o pessoal, lógico, mais desesperado, querendo que Paulo Sérgio fosse colocado logo em campo, tudo. Me desculpe quem vai pensar o contrário, mas eu não enxergava mudança alguma que Paulo Sérgio poderia fazer nesse jogo. Contra um time fechado, que marca forte como o São Bernardo. Eu acho que o pessoal queria que Paulo Sérgio fosse titular nesse jogo. Eu não vejo motivo, não. Paulo Sérgio não pegou na bola, pô. Paulo Sérgio não pegou na bola. Muita dificuldade, muito marcado. Ele não é um jogador que... Veja, ele não teria... Ele tem condição de ser aquele elemento surpresa para um segundo tempo, sabe? Para um time que já está um pouco mais desgastado. Tudo. O São Bernardo não estava tão desgastado assim, não. Ele é um time que, inclusive... Até nisso ele errou, porque era para ter deixado os dois em campo. Eu pensei nisso. Por que não deixou os dois? Pois é. Eu já estava 2-0, eu acho. Gente, veja só. Pela forma que o Náutico jogou, a não ser uma coisa assim, eita, Luiz Felipe pensava ser substituído no intervalo porque ele não aguentava mais do que 5 minutos. Tirando qualquer coisa desse tipo, não era fazer nenhuma substituição, pô, o time estava jogando bem, porra. Veja só, o time estava conseguindo volumar no ataque. Teve 2 chances claríssimas, um pênalti e um lance com o Dodô. Lá atrás, com bola no chão, 0. Uma parada, veja só. Não tem como evitar a bola parada também, não. Como é que eu vou evitar que o adversário tenha uma bola parada? Não tem como evitar. O que você pode evitar é você não sofrer na bola parada. Isso é outro assunto. Então o time estava perfeito. Você tem que dar mais minutos para um time assim, porra. Hélio muda no intervalo, depois muda com 15 minutos. Todas as mudanças de Hélio. Você concorda com a substituição ou não? Piorou o time. Todas foi piorando o time. Eu fui até ver e Ramon não estava no banco. Eu pensei que Ramon, ou seja, alguma coisa Ramon teve, né? Para não estar nem no banco, que era a entrada de Ramon ali. Então, e dá o azar de entrar de entrar Samuel aos 15 e aos 19 não tomar um gol. Então a de Samuel eu vou esquecer porque o Luiz Felipe saiu machucado, né? E a de Juninho eu não sei. Porque foi machucado, eu pensava que era cãibra. Assim, sentindo alguma coisa, ele não aguentava mais correr. Ele claramente não aguentava mais correr. Sabe o que fudeu tudo, Clauber? Foi porque Vinícius não estava jogando bem e ele se sentiu no direito de tirar Vinícius. Porque era melhor que ele tivesse tirado Saraiva, que já tinha entrado no segundo tempo, colocado Vinícius para a direita e ter colocado o que entrou com o nome dele? Qual o nome do jogador? Pô? Vitor Andrade. É melhor ter dito Saraiva, tu entrasse agora, mas sai, que eu vou colocar Vitor Andrade na esquerda e vou colocar Vinícius para direita. Eu acho que Vinícius e Dodô são jogadores que não podem sair, não. São jogadores que podem decidir, pô. Não pode, exatamente. Não pode decidir. O Náutico é Vinícius e Dodô. É Vinícius e Dodô mais 9. É isso, é o time do Náutico, é normal isso.
Tem time por aí que nem isso tem. Tem time por aí que nem isso tem. Ó, o CRB tá jogando em casa, tá perdendo do Juventude, que é zona de rebaixamento, por 1-0 em casa. Tem time que não tem, nem Vinícius Dodô. Você que estiver pensando assim, porra, mas só tem 2 jogadores, tem time que não tem nenhum. Tem time que não tem nenhum. Vinícius e Dodô não podem sair do time. Quando o Ceará, quando o Dodô saiu, o Náutico parou de agredir o Ceará. Hoje, quando o Vinícius saiu, acabou, porra. Porque não é só você perder o Vinícius, que você pode dizer que Vinícius está errando. Mas o time colapsa, pô. O time colapsa. Quando o Vinícius sai, Derek baixa, o ponta direito baixa, Dodô baixa, todo mundo baixa. Vinícius não pode sair desse time, porra. Ele mesmo mal, Atos, ele consegue uma jogada arrancar para dentro da área e construir alguma coisa. Mesmo mal. Uma coisa, alguma hora ele faz. A única substituição, depois que a gente tá perdendo de 1-0, que fazia sentido para mim, é dobrar o centroavante. Ele nem fez isso e ainda tirou o Vinícius do campo. Eu senti falta disso também. Eu acho que era o jogo ali para tentar. Até porque, Atos, você coloca Paulo Sérgio dentro da área, o que é que você tem melhor de Paulo Sérgio? Dentro da área e Derek flutuando. Ele não precisa ser um ponta, ele precisa ser um segundo atacante ali, para ficar próximo da hora, junto com o Dodô, dialogando, dando mais liberdade para Vinícius, puxando a marcação para Paulo Sérgio ter mais espaço. Então, assim, eu acho que era o que eu precisava. Deixa eu pedir ajuda ao chat. O chat, por favor, me ajude aí. Quando Vitinho entrou, o jogo estava 1-0 ou estava 2-0 já? Vitinho entrou aos 27 do segundo tempo. Tava 1-0. O gol foi 19, né? Me desculpa, Hélio é muito responsável por essa derrota, tá, gente? Ele é muito responsável, pô. O que ele fez no segundo tempo foi muita irresponsabilidade. Ele errou, porra. Ele errou pra caralho. Isso, sabe o que é engraçado? Eu não gosto de maximizar erro de treinador. Erro não. Eu não gosto de maximizar atuações do treinador durante o jogo. Eu sempre achei que muita gente que faz análise de partida dá muito crédito ao que o treinador faz durante o jogo, nas mudanças e tal. Eu sempre acho que o bonde já tá no trilho. Não tem muito que um treinador possa fazer, não. Mas nesse jogo fez. E fez pra ruim. Fez pra mal. Atrapalhou demais o time, porra. Atrapalhou demais o time, velho. Vitinho no segundo gol, ele vai. Acho que é um lance antes do segundo gol. Que ele, porra, veja, os combates que o Juninho tava conseguindo dar, Vitinho não conseguiu dar, pô. Isso fez falta. Isso fez falta na marcação. Vitinho é um jogador que não tem característica. Muito mole na marcação. Acho que é o terceiro gol também, que ele. A recomposição dele, meu Deus do céu. Volta no meio. Quando ele chega, o cara chuta. Aí gol. Muito mal, Vitinho. Alguém tem que dizer pra ele que não é porque você tem 5 substituições. O Náutico fez as 5, foi, Cláudio? Fez. Não é porque você tem 5 que precisa fazer as 5, não, porra. Precisa, pô. O Náutico jogou há uma semana. Só vai jogar semana que vem. Deixa Vinícius em campo, porra. E do meio pra frente as opções eram... Veja, tinha Paulo Sérgio, Vitor Andrade, Vitinho e Saraiva. Eu acho que os zagueiros do São Bernardo, que são pesados pra caramba, quando o Hélio tirou Vinícius e Derek, eles fizeram o chefe. Ajudando a gente, os caras devem ter rido, porra. Ajudou, porra. Ajudou os caras, porra. A canseira acabou, né? Foi tranquilidade, porra. Paulo Sérgio não pegava na bola. O Vitor Andrade, que toda vez tinha entrado bem, entrou muito mal dessa vez. Muito mal. Muito mal. Saraiva que tinha ido muito bem. Não, Saraiva hoje foi assim. Que partida horrível, porra. Veja, Saraiva conseguiu ser pior que Vitinho, sabia? Porque Saraiva não acertou nada, porra. Todo mundo do banco foi muito mal. Agora, Saraiva puxando contra-ataque, ele perdia a bola, porra. Ele não conseguiu puxar um contra-ataque. Falando em Saraiva, o Rodrigo Léo falou: e Chapo quer dar 4 estrelas. Na hora me veio, ele acreditou. Realiza, Carolina, realiza. Eu dando 4 estrelas para ele dos Anjos. Inclusive, eu tô com a sobrancelha com alguns fios parecidos com os de Saraiva, aqueles fios grossos que fica para cima assim, tá ligado? Lembra Saraiva? Francisco Milani no Zorro Total. Agora você veja, num jogo onde todo mundo que entra, tirando o Samuel, que nem fede nem cheira, todo mundo que entra muito, muito mal. Hélio é culpado porque era o jogo para não fazer substituição. Não é que eu tô falando que era para passar os 90 minutos, mas no intervalo não era para fazer.
Com 15 minutos, não também. Segura, porra. Segura, o time tá jogando bem, o time tomou um gol. Porque Yuri deu gol aos caras, pô. Segura, vamos ver. Ah, caramba, velho. Tenta empatar o jogo, que foi isso aí? Eu meti a mão aqui no ventilador que tá sem aquela parte da Porra, velho. Porra. Quebra meu dedo agora. Ó, sabe, eu tava Tu tava vendo um falando mal de quem? Tu tava falando mal de quem? Só pra gente saber aqui, pra não falar. Mal de Hélio. E aí, né? duas coisas. Uma, talvez teu ventilador esteja atrapalhando teu microfone, já que tu falou agora teu ventilador. Segunda, tu tá sem fone. O som tá saindo da caixa do notebook, né? É no caso do monitor. Isso pode ser também. Ele pode estar para não dar reverb, ele pode ficar cortando o áudio. Tu devia pôr pelo menos um fonezinho daquele de celular. É, mas eu tava usando 100, tava funcionando bem. Se bem que agora teu microfone tá bom. Eu acho que não é ventilador, não. Vai. Olha, se dava pra segurar até 30 minutos do segundo tempo, segurava até 30, velho. Ainda não tá Era 100% bom, não. Dá outra dedada no ventilador aí pra ver. Depois dela que melhorou. O problema é tu, Chapo. O teu microfone. Não é, todo mundo já viu. Todo mundo já viu que não é. Coloca o mudo num tempo aí pra tu ver se não vai ficar perfeito aqui. Pronto. Deixa aí no mudo pra tu ver. Pronto. Deixa 5 minutos aí no mudo pra ver se a turma não vai dizer que melhorou bastante. Mas era pra ter segurado o máximo, Clauber. O que pudesse com o time principal em campo, porra. Não fazer substituição. E digo mais. As substituições, quando fossem feitas, seria aquela básico, que você não vai alterar nada. Como é que eu faço para não alterar quase nada? Ah, eu vou tirar Luiz Felipe, coloco o Ramon. Ah, não, Ramon não dá pra jogar. Tava no banco, Coloco o Samuel. Ah, no ataque, agora já tá chegando a reta final, tá 1-0 ainda. Coloco Paulo Sérgio junto com o Derek. Pronto, para mudar o esquema tático, era só Paulo Sérgio junto com o Derek. Isso faria sentido. Agora, o que ele fez, desculpa. Pra mim, não teve jeito, não. E aí, o microfone melhorou ou não? Ó, só uma coisa, gente. Não se pode normalizar tomar um 3-0 em casa, ainda mais de uma equipe como São Bernardo, que era inferior. Não se pode normalizar. Eu acho que a gente precisa fazer uma análise, fazer uma cobrança, criticar o que deve ser criticado, sem desespero, sem loucura. Mas um ponto básico. Não se pode normalizar essa derrota elástica. Não é debate se jogou bem, se jogou mal, tudo, mas você chegar a um placar de 3-0 tomado em casa, você não pode normalizar. É preciso que o elenco tenha ciência disso, plena ciência disso. É preciso que Hélio e Guilherme tenham plena ciência disso. A gente tomou um 3-0 na final também. Então, assim, o Náutico de 4 partidas disputadas nos aflitos, 2 já tomou um 3-0, para deixar o torcedor muito chateado. Ah, mas foi no final o gol, o placar, o resultado, ele é um resultado ruim, muito doído. É um vexamezinho. O resultado seco é um vexamezinho. Por isso que eu disse que a frase de Lucas Holanda era muito boa, Renato. O Náutico pegou um jogo promissor, onde ele estava jogando bem, estava dominando a partida e transformou, se você for analisar o resultado puro, num vexamezinho. Porque, realmente, você tomar 3-0 do São Bernardo é feio, pô. Olha, é uma derrota muito pesada. E aí, assim, na coletiva, fica, de certa maneira, muito cômodo para o técnico, como tanto o Guilherme quanto o Hélio, eles falarem, não, nada vai mudar no ambiente, a confiança está alta e tudo mais, não sei o que. E nós iremos analisar, é o ponto que nós vamos buscar alternativa e tudo mais. Mas, assim, o Náutico não pode ficar tomando 3-0 em casa. 3-0 não dá, velho. Não dá. Você perdeu um jogo... Pô, São Bernardo com uma bola, uma falha, 1-0. A gente vai fazer talvez a mesma análise aqui e tudo mais. Mas veja, a gente tá falando de 3-0 em casa. 3-0 no Estádio dos Aflitos. Não dá. Não dá. E aí, se o torcedor que estiver nas cadeiras pedir a demissão de Hélio, pedir o impeachment de Becker, se o torcedor que tá nos Aflitos vaiar à vontade, xingar todo mundo, tá no direito. Tá no direito. Xinga lá, velho. Assim, só tão errado, mas direito tá errado. Não, xingar é errado, mas assim... Quem tem boca fala o que quiser. Quem tem boca fala o que quiser. E veja, o jogador, o treinador, velho, não pode dentro de casa tomar 3-0. Mas o Náutico, ele produziu muito e tal, não dá pra dizer que o Náutico jogou mal. Não pode normalizar tomar 3-0. Mas ninguém não tá normalizando pode. Também. Oi? Me diz uma pessoa que tá normalizando. Mas aí é que tá.
quando a gente vê um outro torcedor saindo mais puto, tudo, outros torcedores saindo de certa maneira desolados, não, a partir do momento em que o técnico ele fala tudo, não sei o quê, mas vai tá tudo certo, já tomou a segunda vez, 3-0. Não, Vai Renato, mas acontecer Guilherme tudo não de novo. falou disso, não. Mas Guilherme veja. não falou, normalizou, não. Não, eu não disse que Guilherme normalizou. Eu tô dizendo que Guilherme disse que a confiança tá em alta, a gente vai buscar alternativa. Não, mas Guilherme falou isso antes do jogo, pô. Não, ele falou. Não, ele disse que a confiança estava alta, ele disse que não iria abalar a confiança dos jogadores. A derrota. Antes Ele disse do jogo, na né? coletiva. Hoje- Não, na coletiva. Eu ouvi a coletiva. Renato, ele falando- se lá fudeu. Veja só, se Cláudio falou sobre isso. Se Cláudio tiver certo e isso abalar psicologicamente, fudeu, tá? Eu só consigo analisar o campo, Renato. Não, tudo bem. Olha, a pergunta de. Veja só, Rodrigo me fez uma pergunta que é uma pergunta difícil. Atos, dado esses 5 jogos, qual a sua perspectiva para o restante do campeonato? Eu segurei aqui para dizer que eu ainda tinha uma perspectiva positiva, porque eu confio muito no que eu enxergo no campo, tá? Uma coisa que eu não consigo avaliar é psicológico. Se os jogadores se abalaram psicologicamente, fudeu. Porque pega a minha análise e a minha perspectiva diante do que eu vi no campo e joga no lixo. Porque o psicológico leva tudo embora, meu amigo. Então, quando ele diz... Como foi a frase que ele usou? Repita para mim, por favor, por gentileza. Para Cláudio ou para mim, você está perguntando? Para você, Renato. Quando ele foi perguntado, acho que foi Paulo de Tarso que perguntou. Em que abala essa derrota e tudo mais? Eles... nós vamos continuar trabalhando, buscando essas soluções. Essa derrota, ela não nos abala. Eu espero que ele esteja certo. Mas veja, abalar é diferente de sentir o... Porque Mas, se gente, olha, abalou, fudemos. Eu não sei, se olha, abalou. eu não sei de que forma eu vou me expressar da maneira mais adequada, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Náutico não pode ficar tomando 3-0 em casa. Pronto. De uma maneira geral é essa. Não, veja. Não podia ter a final do esporte, como não podia ter tido a Batalha dos Aflitos. Pode, porra. O que faz para poder fazer isso não acontecer? Aí o técnico tem que, sei lá, buscar alguma alternativa pro Náutico não ficar tomando 3-0 em casa, velho. Mas, Renato, mas veja. Né? No final das contas, tudo leva para a seguinte conclusão. O técnico precisa encontrar alternativa. Foi o que a gente estava falando aqui sobre a função do técnico numa hora dessa. O técnico precisa encontrar alternativa para fazer o time chutar em gol, fazer o gol. Essa é a função do técnico. E não tomar uma porra de um 3-0 em casa. Não se pode tomar uma derrota dessa. Jogamos. Veja, sinceramente, vocês que me desculpem, mas eu não tô me pegando ao placar, não, sabia? Eu tô me pegando a derrota em si. Pelo contexto, pegando fosse mais a 1-0 e derrota 3-0, pra mim ia ser a mesma coisa, porque eu acho que o problema do Náutico não é o placar hoje. Foi isso aqui, ó. Ele disse que não pode não pode nos abalar, porque no esporte de alto rendimento a derrota não pode ser levada para o próximo jogo. Foi uma coisa assim que ele falou. E não é que eu não estou Espero que ele esteja da certo. análise, mas eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Que ele fale pela boca de um anjo e que não abale psicologicamente. Porque Pra eu não mim- consigo avaliar o psicológico do jogador aqui, velho. Eu acho que eu estou trazendo aqui, na verdade, um ponto que Cláudio disse, Atos também, que é a percepção de quem vai a campo. Eu estava lá no estádio. Você estava na final também. Então, assim, tomou aquele 3-0, tal, perdeu o título, tudo. Você vai lá pro campo. Você vai esperando o jogo. O Náutico vai, cria, pressiona, comete alguns erros, tudo. Mas tomou 3-0 em casa, velho. Mas, Renato, se fosse 1-0, ia estar puto do mesmo jeito, é isso que eu tô falando. Ia tá puto, mas veja, o placar não é o balizador pra mim. Mas sai da pra minha derrota para o preocupação. vexame. Mas sai da Veja, derrota se para o fosse vexame. Calma, veja. Se é um 3-0, sim, eu concordo. Tá lá o Cara, vexame. eu Mas se é não um sei, 3-0 eu com o não São sei. Bernardo, porra, dominando. 3-0 do esporte. É diferente desse 3-0 de hoje. Pronto. Tá aí a diferença. O 3-0 do esporte no Náutico é muito diferente do 3-0. E não apenas que pega o jogo a jogo. Pronto. O de hoje me preocupa. O esporte dominou o jogo todo. Atropelou o Náutico, atropelou. É totalmente diferente. Foi um amasso. Eu acho que até essa expressão de vexame, velho, é um jogo pontual, assim, que é diferente do jogo contra o Confiança, que foi 4-0. É bem diferente daquele jogo, que o Náutico não jogou nada. Meu irmão, hoje foi um negócio, tudo, como diria o Hugo Vitor aqui, tudo depende de contexto do jogo, pô. O 3-0, porra, bicho. Se você olhar pra isso, foi pra mim, eu estaria puto, eu estaria com o mesmo sentimento agora. Veja, as mesmas coisas que eu tô pontuando agora, eu ia com 1-0 com 3-0. Porque pra mim o problema foi muito mais do Náutico do que do São Bernardo. Não foi um atropelo, não foi. O Náutico, pô, errou muito ofensivamente. Se fosse 1-0, o Náutico ia estar jogando até agora, não ia estar fazendo gol. E esse, pra mim, é o ponto principal do jogo. Mas e a gente tá com praticamente as mesmas críticas.
eu acho que não considerar você tomar um 3-0 para o São Bernardo em casa um vexame, aí é vexame, aí eu vexame. acho que é você normalizar. Esse aí pontualmente foi um acaso. Esse pontualmente foi um acaso. Existem vexames. A gente teve a final foi um vexame. O Sport dominou o Náutico facilmente na final. O 4-0 do Confiança foi um vexame. Mas hoje, velho, eu não consigo tratar como vexame, não. Infelizmente, foi uma derrota que. Mas veja, faz diferença, Chico. Não vai fazer diferença nenhuma também. Se a gente não considerar, eu acho que o X da questão não tá aí, velho. Não vai fazer diferença, não, tanto faz. É muito mais a questão de perspectiva. Minha preocupação é a questão de perspectiva. E eu senti, pelo menos eu vi isso de Guilherme, o incômodo dele. De, porra, não adianta controlar o jogo e não ganhar, falando que tá frustração e tal. E isso aí, pelo menos, é um sinal positivo. Agora, eles têm que resolver o problema, né? Eles podem resolver, a gente aqui não pode. Olha, Vitor falou um negócio aqui, um negócio certo. Quando o Criciúma foi muito mais vexatório. Assim, é porque é foda porque o placar... Muito pior, pô. Muito pior. Foi ridículo. Era muito mais preocupante. É isso. Eu acho que foi mais feio. Acho que foi mais feio, inclusive. A única pessoa que vai achar que. A única pessoa que vai sentir vexame naquele jogo. A única pessoa que vai sentir um vexame no jogo de hoje é o cara que não viu o jogo, pô. Se o cara viu o jogo, vai dizer, cara, aí que time azarado da porra. Ele vai dizer isso, velho. Ele não vai enxergar como vexame. Não é possível, pô. Pelo amor de Deus. Olha, tem isso também, né? O diabo, o Cremunhão, o Coisa Ruim. Tem dia que ele tá voando, pô. O Boom de Rachada, tá? Ele escreveu esse roteiro inspirado, porra. Inspirado. Com sangue de demônios, porra. Ele escreveu o roteiro desse jogo. Porque foi tudo minuciosamente para dar errado pro Náutico e para dar certo pro São Bernardo. Até quando a gente poderia fazer um gol na cagada, o goleiro foi lá no ângulo e pegou. E a bola depois bateu na trave. Quase que saiu um golaço de contra pro Náutico no segundo tempo. O Náutico empataria hoje no bambo mesmo. O terceiro gol, porra. O cara chutou nas costas do próprio companheiro, porra, e a bola encobriu, porra, o goleiro. Eu não sei como não culparam o Muriel nessa. Olha, se não tivesse VAR, tinha sido 0-0 esse jogo, tá? Porque é anular tudo, né? O Náutico quer vencer. Acho que o Náutico quer vencer. Abaixo o VAR. Abaixo o VAR. Vamos fazer aqui uma... Eu lembro que a única vez que a gente teve esse discurso, a torcida do Náutico que eu falo, né? Não tinha Timbucast ainda na época. Foi aquele jogo contra o Figueirense, né? Teve 4 gols do Figueirense, os 4 suspeitos de impedimento, nenhum impedido. E a gente tava assim, porra, mas não pode errar um também? Então, aquela análise que o torcedor do Náutico é consciente demais é muito boa, sabe, Thiago? E às vezes tem alguns pontos positivos nisso. Por exemplo, no jogo F12, hoje, Renato. No jogo de hoje, o Náutico teve um pênalti não marcado em Dodô. Quando o jogo estava 0-0 ainda no primeiro tempo. Que poderia ter mudado o resultado do jogo. Vê se a gente tá falando isso. Se fosse o Tricolor, tava no Twitter. Fomos roubados em caixa alta. Acabou. Não tem mais análise a se fazer depois. É só foi roubado e acabou. A gente foi prejudicado. Mesmo assim, a gente não tá focando nisso. Na verdade, André Lima colocou aqui. Ignorando o placar e circunstâncias dos jogos, temos 3 jogos em casa, 2 derrotas. Creio que é natural para... Mas é isso. Eu acho completamente natural isso aí. 2 derrotas em 3 jogos em casa é inadmissível. É inadmissível. Eu acho que essa crítica é completa. Embora foram 2 jogos completamente diferentes, tá? Porque o jogo como todo, o Criciúma me preocupou mais. Hoje me preocupou mais o ataque. Mas, curiosamente, hoje foi 3-0, né? Mas 2 derrotas em 3 é inadmissível. E outra, esse negócio de criar e não converter em gol, isso aconteceu nos últimos 2 jogos, gente. Eu acho que a gente tá aí também... Eu boto da ponte, tá? Eu boto da ponte. Não, pode botar, Cláudio. Pode fazer as críticas, pode dizer que isso precisa ser resolvido, mas não deixa de ser uma margem de 2 jogos. É porque não adianta transformar o Náutico que um time que joga bem perde, não. Porque aí você precisa de 20 jogos para você constatar isso. Que é o que eu disse do CRB. O Náutico é 2 jogos, porra. 2 jogos. Aonde o primeiro contra o Ceará não tinha garantia nenhuma de vitória. Nenhuma. Mas o da ponte, velho, foi um pênalti, acho. A gente ia empatar com a ponte em casa, porra. O time não tava conseguindo fazer forma. Saiu no pênalti, mas podia ser de outra forma. O Náutico tem um problema ofensivo. O Náutico tem um problema ofensivo muito preocupante, porque aí a gente tem que colocar na mesa
O tipo de jogo que Hélio dos Anjos quer versus a nossa falta de efetividade. O Náutico Não, podia ter mas- feito gol hoje porra, de outra aí- forma e não fez. Contra o Ceará podia ter feito de outra forma e não fez. É isso que eu tô dizendo. São 3 jogos que você pega. O Náutico poderia e não fez. Então, assim, porra, um Aí vai sinalzinho de começar a alerta, você ligado. agora, Pra né? isso. Vai Não, começar não a tô jogar dizendo isso. Não. Eu tô dizendo que é trabalhar e encontrar a solução para esse setor ofensivo. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que o Náutico não tem que mudar nada da maneira de jogar, não. Eu não mudaria, não. Eu vou usar as palavras de um treinadorzinho conhecido chamado Pep Guardiola. No último terço, meu amigo, o treinador não pode fazer muita coisa, não. Mas eu acho que pode trabalhar. Eu acho que dá para trabalhar. Em tese, jogar em casa é melhor e eu não vou dizer nada contrário disso. Mas, dado o contexto, dada a situação e o momento que a gente tá, eu tô achando positivo o Náutico jogar 2 partidas fora agora. Eu não acho, é uma pressão a menos, né? Vocês queriam que fosse os dois próximos jogos fossem os aflitos? Eu não Pior que eu queria, queria, pior que eu preferia. Veja, eu não queria, na verdade, não é nem, eu podia jogar fora, eu só não queria pegar o fenômeno Ronaldo. Só isso. Ah, Se invertesse a sequência dos jogos, talvez fosse melhor. Matheus Silva cuida dele. Agora eu tô mais tranquilo. Veja, a gente precisa muito corrigir esse problema, né? Essa dificuldade de vencer em casa, pô. Ô, Renato, desculpa, só eu queria fazer uma pergunta para o Atos. Ô, Atos, tu não percebeu o Náutico tentando abrir muito o campo hoje e abrindo muito Juninho e Vinícius, não? Eu acho que Sim. foi uma tentativa de adaptação sobre o Renato, mas eu não gosto quando o Náutico faz isso, velho. Eu não consigo gostar. Eu acho que o time tá trabalhado para uma forma de jogar. Quando muda, tenta se adaptar ao adversário. Sempre eu acho, na verdade, uma percepção. Pode ser que esteja completamente errado. Mas toda vez que o Náutico tenta se adaptar ao adversário, se complica nisso. Eu acho que no primeiro tempo, o Náutico tentou jogar muito pela direita para tentar explorar o zagueiro que joga pela esquerda do São O Bernardo. miserável foi bem, tá? Eu acho que o problema do Náutico foi não ter balançado a rede, velho. O Náutico jogou bem. Olha, e tem um outro ponto também que eu queria até tirar dúvida com vocês que assistiram o jogo. Yuri hoje, eu achei que, principalmente ali no primeiro tempo, ele não tava dando tanto apoio, tava mais recuado. Eu achei. Não, ele tava, no primeiro tempo, Renato, ele tava muito. Veja, tinha uma hora que os laterais estavam por dentro e os pontas muito abertos, tá ligado? Mas assim, o Náutico, como o Atos falou, o Náutico forçou muito o jogo pelo lado direito, por conta do zagueiro do São Bernardo. E muito pelo meio também. O Náutico tentou muito pelo meio. Usou muito Derek. O Náutico conseguiu botar a bola no pé de Derek. Meu irmão, se Derek faz um gol, a gente tava aqui dizendo que ele era um fenômeno, velho. E o Náutico tivesse vencido a partida, obviamente. O problema é que o jogo de Derek, com o Náutico perdendo, você só vê coisa negativa. Se o Náutico vence, a gente só ia ver coisa positiva dele.